Estamos ao vivo e a cores pelo YouTube. Pelo Face, não sei se está funcionando o link ou não, porque a gente nunca sabe, aquilo ali é uma caixa de surpresas, mas no YouTube a gente já está ao vivo e a cores depois de um longo e tenebroso verão, basicamente, que o inverno não chegou ainda. A gente parou os programas no final do ano passado, né? E hoje a gente tem a grata satisfação de recebê-lo, né, para o nosso primeiro, né, a nossa primeira entrevista de 2020, a primeira e a última, que será ao vivo. As próximas a gente vai montar uma outra estrutura de gravação e a gente vai depois colocar, que é muito mais tranquilo de tocar. Wilson, boa noite. Antes de mais nada, obrigado por ter aceitado o nosso convite, tá com a gente mais uma vez aí. Eu vou fazer aquela parte burocrática toda de ler teu currículo, tal, mas já vai dando uma boa noite para o pessoal, enquanto eu vou fazendo uma live aqui para puxar mais gente do Instagram. Vai lá. Estamos segura aí. Estamos entrando agora ao vivo no Instagram da Sinopse. Vai lá, Wilson, dá uma boa noite. Depois eu leio. Nós vamos fazer um negócio hoje bem diferente aqui, tá? Hoje não vai ser aquele programa chato. Vou até tirar os fones, diferente. Quebrar os protocolos. Pessoal, boa noite aí a todos. Um prazer estar aqui com vocês hoje, conversando. Gusmão também aí, prazer bater esse papo contigo. Sempre bom, sempre agradável. Vai ser ótimo a gente trocar um pouquinho aí sobre como foi feito esse trabalho aí de revisão técnica, o que é uma revisão técnica, quanto trabalho dá ler e reler, né, o texto, enfim. Então vai ser ótimo se a gente puder trocar um pouquinho. O pessoal que está assistindo, se puder mandar perguntas, dúvidas, aí vai ser muito bom a gente conversar um pouco. Perfeito. Olha aqui, ó. Vocês que estão me vendo aí no Instagram agora, o pessoal do YouTube já está me vendo aqui. Quem está no Instagram é o seguinte: a transmissão vai ser no YouTube, então dá um tchau para as migas, dá um tchau para os migos, entendeu? Entra lá no YouTube Sinopse Editora, tá certo? E você vai achar o primeiro vídeo lá, já vai ser o nosso. Quem quiser participar, tá? Vai ter que ser pelo YouTube, inclusive para enviar as perguntas. Hoje, além de falar sobre o livro, a gente vai falar sobre o que o Wilson já deu essa palhinha, que é o antes do livro estar impresso, coisas que vocês que recebem uma obra depois impressa em casa não têm noção de que acontece. Então, vai ser um programa muito diferente. Vamos falar do lançamento do manual, vamos falar de DBT para adolescente e vamos falar um pouquinho sobre os bastidores de como se faz uma obra. Então, quem está no Instagram, tchau, fui embora. E quem está no YouTube, fica com a gente aqui agora. Vamos lá? Deixa eu acabar aqui essa transmissão do Instagram, encerrando. Não vamos compartilhar nada. E vamos brincar aqui, Wilson. Agora eu vou fazer um pouco a mão do oficial, né? Porque tem gente que não te conhece, né? Tem gente que não sabe quem é o Wilson. Quem é da TCC, quem é da nossa área, com certeza já conhece, já participou em aulas, já teve com o Wilson em congressos, né? Sabem quem é esta fera, mas é sempre bom lembrar o currículo dessa figura querida que nós temos na nossa área, que, além de excelente profissional, é um parceiro, vamos dizer assim, uma pessoa engajada na causa, né? E que tem uma visão muito ampla da importância do que se faz, né, nessa área específica da psicologia. Então, Wilson Vieira Mello, doutor em psicologia pela URGS, com estágio de pesquisa na University of Virginia, dos Estados Unidos, estudando o viés cognitivo nos transtornos da ansiedade. Atualmente, é professor de pós-graduação em nível de especialização em terapia cognitiva em diversos estados do Brasil. Ministrou o curso como professor convidado na Palo Alto University, dos Estados Unidos, sobre terapia comportamental dialética, DBT, assunto do nosso programa de hoje, para o transtorno da personalidade borderline e também adaptações culturais da DBT no Brasil. Atualmente é o presidente da Federação Brasileira de Terapias Cognitivas, gestões 2019-21, 2021 e 2023,
Há boatos que ele vai dar, eu acho que um golpe de Estado e vai tentar o terceiro mandato, não sei, eu vi nos bastidores aí que vão mudar o estatuto da entidade, porque ele é tão bom que querem que ele fique mais uns 8 anos. Nem espalha essas fake news aí, Guzmão. Os caras me derrubam antes de 2023. Nem chega. O presidente é bom. Quando acham um presidente bom para uma entidade, eles falam, pelo amor de Deus, fica, não sai, vamos mudar o estatuto, fazemos qualquer negócio. Ai. Mas vamos continuar aqui com o currículo do Wilson. Grande Wilson. Coordenador do curso de formação em terapia comportamental dialética da ELO, Psicologia e Desenvolvimento, e membro da Association for Contextual Behavioral Science, ACBS, fundador da Associação de Terapias Cognitivas no Rio Grande do Sul, ATC, e fundação do Instituto de Terapia Cognitiva do Rio Grande do Sul, ITC, em Porto Alegre, onde atua como psicoterapeuta, presta supervisão clínica e consultoria diagnóstica. Organizador do livro Estratégias Psicoterápicas e a Terceira Onda em Terapia Cognitiva, editado aqui pela Sinopse em 2014, e a prática das intervenções psicoterápicas, como tratar pacientes na vida real, Sinopses 2019. Também é autor de mais de 60 publicações entre capítulos de livros e artigos científicos. Wilson, teu currículo é muito especial, tá? A gente não tem nem como mensurar isso, né? E aí aparece essa situação que a gente comentou, que você já deu um spoilerzinho aí no começo do nosso programa, que é o seguinte: o Wilson, pessoal, ele não é autor, né? O papo de hoje é esse livro aqui, tá? Que é o Manual de Habilidades em DBT para Adolescentes da Ratos, né? E o Wilson, né? Qual é que é a participação do Wilson nessa obra pequena, aliás, que tem apenas 610 páginas, e que o Wilson deve ter lido algumas vezes. O Wilson, ele foi o revisor técnico da obra, ou seja, essa é uma obra que a Sinopse comprou os direitos internacionais, manda traduzir, né? Após essa tradução é feita uma revisão de língua, de português e tal, e após isso vai para um profissional da área especialista revisar tecnicamente a obra, né? Para ver se ela está efetivamente de acordo, né, com a obra original. Wilson, explica um pouquinho para o pessoal como é que isso funciona, né? Quantos, dias ou horas de trabalho você se dedicou para que a gente da Sinopse tivesse a honra de publicar esse livro para o mercado e entregar agora para o nosso público? Cara, horas é difícil da gente poder estimar, mas se eu não me engano foram 90 dias de trabalho, foram 3 meses de revisão, foi ao longo do ano passado, a gente finalizou essa parte, eu acho que foi início de novembro, deve ter começado final de agosto, início de setembro, por aí. Mas, de fato, envolve muitas horas de trabalho, porque o texto, quando ele chega com algumas questões que, obviamente, o português está adequado, não é esse tipo de revisão que o revisor técnico faz, mas tem alguns termos técnicos que podem ser bastante confundidores. Por exemplo, eu lembro que nessa obra nós tivemos, por exemplo, o termo modelagem e modelação eram utilizados de maneira como se fossem sinônimos, né? Não sei se a pessoa que fez a tradução, enfim, mas são termos técnicos distintos, né? Modelagem vem lá da teoria do Skinner, né? Que tem a ver com o fato de a gente ir reforçando um comportamento até ele se aproximar do comportamento desejado, né? Então, cada micro progresso que o paciente faz, ou que o indivíduo faz, se a gente entrar com reforço, a gente vai consolidando aquele comportamento ali para que ele possa se estabelecer. Isso é modelagem. A modelação é quando a gente tem um exemplo, um modelo do qual eu vou copiar alguns padrões comportamentais, que é de uma outra teoria, né, da aprendizagem social lá do Bandura. No inglês, shaping o termo para modelagem e modeling para o termo de modelação do Bandura. Só que na tradução, muitas vezes, acaba aparecendo como se fosse a mesma coisa. Então, esse tipo de leitura atenta ao detalhe faz toda a diferença na qualidade de uma obra, né? E esse livro, Ricardo, ele é muito bom, né? Assim, a Gil Ratos e o Alec Mille fizeram um excelente trabalho, porque eles fazem de uma maneira, eles trazem as habilidades da DBT para adulto, apresentadas pela Linehan na publicação dela, né, anterior,
trazem ela de uma roupagem muito mais lúdica, né? Na minha opinião, muito melhor de ser apresentada, inclusive para pacientes adultos, o formato que está nesse livro. E eles também fazem o acréscimo de um módulo específico para trabalhar com DBT na adolescência, que é o módulo Trilhando o Caminho do Meio. Então, tem muito material de qualidade que tem que ser criterioso mesmo na revisão técnica, e pode botar a perder aqui um pouquinho uma revisão, né, que não seja cuidadosa, pode uma obra dessa acabar não tendo a mesma qualidade em português que ela certamente tem no inglês. Não, e essas duas características que você mencionou agora seriam os principais diferenciais desse livro, ou você acha que tem mais umas pimentinhas aí que a gente pode já adiantar para o pessoal, em termos de diferencial, em termos de DBT? Sim, o diferencial principal que eu diria é que a DBT para adultos, ele pressupõe 12 meses de treinamento de habilidades em 4 módulos, que é Mindfulness, regulação emocional, tolerância ao mal-estar e efetividade interpessoal. O módulo o treinamento de habilidades para DBT, para adolescentes, ele envolve, além desses 4, um 5º módulo, que é o módulo Trilhando o Caminho do Meio, né, esse que eu citei agora. Ele é mais enxuto, no sentido que ele não é 1 ano, são só 6 meses, e ele tem um grande diferencial que ele inclui a participação dos cuidadores, né, dos pais, que também é um diferencial bem significativo, porque os pais também são incluídos no processo de treinamento de habilidades. E como a Gil Ratos e o Alec Miller têm muita experiência com adolescentes, eles trazem muitos exemplos, né, de como implementar, ensinar uma habilidade. Eles trazem exemplos, contando experiências de coisas que deram certo e deram errado na implementação do treinamento de habilidades, situações, né, que aconteceram que ilustram a apresentação desses conteúdos. Então, o livro tem um aspecto bastante envolvente a leitura, né? Não é uma leitura pesada ou muito densa tecnicamente, apesar de ter muito conteúdo. Interessante. Bom, deixa eu, antes de fazer uma pergunta aqui do nosso card, senão depois eu vou tomar uma bronca do meu pessoal, que tinha todo um roteiro, boas-vindas, abertura, se inscreve no canal, então eu pulei toda essa parte, falei, hoje eu não vou fazer esse negócio, hoje nós estamos mais num esquema mais tranquilão, mais à vontade, até porque vai ser o primeiro e último programa ao vivo do ano, depois vai ser tudo gravado, aí vai ser tudo empacotadinho, quadrado, tudo reto e tal, aí fica meio chato, né? Muito a minha cara. Mas então, já que você está nos assistindo aí, por favor, compartilha, né, esse link. Vocês viram que a gente vai ter um papo bem gostoso aqui com o Wilson, tá? Falando sobre o novo lançamento da Sinopse e falando especificamente sobre o assunto DBT, especificamente aqui para adolescente. Então, se inscreve no canal do YouTube, se inscreve no nosso canal do Telegram, né? Nos nossos grupos de WhatsApp também. Durante o nosso programa vai aparecer aqui um QR Codezinho, que é para que, se você quiser adquirir o livro, dá uma pistolada ali, que você já vai direto para a nossa página, né? Tanto ao vivo ou depois, quem estiver vendo gravado, vai sempre cair na página do nosso lançamento ali no site da Sinopse. Wilson, tem uma pergunta aqui, pergunta 1 do meu card, da Psi Dinara Campos, tá? E aí, uma pergunta um pouco mais genérica, sempre lembrando que esses programas são vistos, na sua grande maioria, depois, né? Nem sempre são vistos aqui ao vivo, e são vistos por muitas pessoas, estudantes, gente nova, gente que está chegando no mercado agora. Então, uma pergunta bem genérica, eu sei que é meio chatinha para você, mas para a gente deixar registrado aqui. Em quais aspectos a DBT se diferencia da TCC? Da cognitivo-comportamental. Psi Dinara Campos mandou pelo Instagram essa pergunta semana passada. Sim, beleza. Dinara, a DBT é um tratamento mais voltado para a regulação emocional, e ela pressupõe que a desregulação emocional ela é a força motriz que leva a todas as outras desregulações que o paciente tem na vida. Desregulação interpessoal, comportamental, do self, e inclusive a cognitiva. Então, a Marsha Lineher, ela não diz que a Marsha Lineher é a criadora, né, da terapia comportamental dialética. Ela não diz que não é verdadeiro aquele pressuposto da TCC de que a cognição influencia emoção e comportamento, ela é passível de ser monitorada e alterada, e que alterando a cognição nós vamos ter uma mudança emocional e comportamental. Isso é verdadeiro.
Só que o que ela defende é que para casos mais graves, casos em que a intensa desregulação emocional está presente, essa desregulação emocional seria o aspecto chave. Então, a diferença, isso do ponto de vista conceitual, né, que a DBT é mais voltada, né, para o entendimento na análise funcional do comportamento, não tanto no aspecto cognitivista, apesar de também ser uma abordagem que ela é cognitiva, ela é comportamental e ela também é cognitiva, né? Está no manual de 2010 da DBT, né, publicado pela Artimed aqui no Brasil, né, traduzido pela Artimed em 2010. Então, assim, a diferencial que nós vamos ver dentro da aplicabilidade é que a terapia cognitivo-comportamental ela foca muito mais na reestruturação cognitiva, ou seja, na mudança da maneira com que eu interpreto o evento, partindo do pressuposto que eu não sofro na vida com o problema em si, mas com a representação mental que eu construo com aquilo. E a DBT, por ter um olhar mais voltado para a análise funcional do comportamento, ela acaba se focando as suas intervenções no manejo de contingências ambientais, entendendo que os comportamentos acontecem e se mantêm porque eles funcionam. Então, se eu tenho um paciente que se corta, tem os braços todo cortados, cheio de cicatriz ali de corte nos braços, não ia cortar a segunda, a terceira vez se a primeira vez não tivesse trazido alguma contingência, algum resultado que fosse reforçador para aquele comportamento. Então, ela é uma intervenção muito comportamental, mas ela também atua em aspectos cognitivos. Tá? Então, elas são diferentes nesse sentido, principalmente no aspecto do papel das emoções, né? que a Linehan coloca como sendo o aspecto nuclear do problema dos pacientes com esse tipo de problema mais grave. Acho que foi uma aula já, né? Já, pumba, já. Todas as dúvidas aí que o pessoal possa vir a ter sobre TCC e DBT, acho que o Wilson esclareceu de forma muito clara. O legal de falar com o Wilson é que ele fala gostoso, né? Fala tranquilo, fala de uma maneira que qualquer pessoa, né, por mais distante da nossa área que seja, tenha condições de entender. Wilson, tem uma pergunta no meu card aqui, que é a 2 também, que também veio pelo Instagram, do Gabriel Giovanni, @Gabriel Giovanni, pelo Instagram semana passada. A DBT pode ser usada aliada à terapia de esquemas? Elas têm pressupostos diferentes. Eu tenho colegas que trabalham muito bem associando as duas intervenções, né? Vou dar um exemplo para vocês, a Gabriela Baldiceroto, do meu time de consultoria, uma psiquiatra que tem formação em terapia de esquema e em DBT, e ela trabalha associando os dois pressupostos. Eu já ouvi de colegas dizendo que é difícil a gente associar as duas intervenções, e tem pessoas como a Gabriela que eu citei aqui que diz que sim, que é possível e que é válido a gente poder associar. Tem até um artigo que eu posso depois, se me procurar no Instagram ali, eu passo a referência completa, que é a regulação emocional na DBT e na terapia de esquema. Né? Até um artigo que aborda as duas intervenções para trabalhar a regulação emocional. Então, é possível, apesar de ter pessoas que pensam de uma maneira diferente dessa. O que a gente vai ver, e aí é um outro núcleo que se abre para a gente poder discutir, é que cada vez mais a gente está caminhando por um declínio das abordagens nomeadas. Cada vez menos vai ter espaço para eu sou terapeuta do esquema, eu sou DBT, eu sou terapeuta cognitivo. A tendência é que a gente veja um olhar cada vez mais baseado nos processos psicológicos e nos procedimentos que fazem sentido para poder tratar esses processos psicológicos. E aí, dentro disso, DBT, ACT, terapia cognitiva, enfim, todas as intervenções podem ter algo de válido aí que pode ser cada vez mais integrado dentro de uma prática clínica baseada em evidências. Muito bom. Wilson, tem uma pergunta. Eu hoje não estou... deixa eu ver aqui. Não, está aqui os comentários. Está aqui. Estava fechada aqui minha tela, agora que eu abri que apareceu. Vou dar uma olhada nas perguntas do pessoal que está aqui com a gente. Tá? Primeiro, boa noite aí, Michele Campos, Mariana, Michele, boa noite, Cleonice Santos, São Sebastião do Paraíso. Digam de onde é que vocês estão aí, ó. Já estamos aqui em Minas Gerais. Mônica Mesavila, Diário de uma Psicóloga. E tem uma pergunta aqui, deixa eu ver. Tem uma perguntinha aqui da Jennifer
Rodrigues. Tá? As habilidades em DBT para adolescentes são as mesmas do livro da Marcha? Entendi que são passadas de maneira mais leve, mas são as mesmas? Sim, são as mesmas que foram propostas pela Marcia Linehan lá em 93 e depois revisitadas em 2015, na segunda edição do Manual de Habilidades. São as mesmas, com o diferencial que acrescenta-se aqui o caminho, o trilhando o caminho do meio, que é aquele módulo ali que eu falei, e tem uma habilidade específica, que é a habilidade think, né, de think, de pensar, né, em inglês, que é uma habilidade em que elas introduzem alguns pressupostos cognitivistas no módulo de efetividade interpessoal, né? Então tem esse acréscimo, né, de uma proposta do Miller do Alec Miller e da Jill Ratos, com essa habilidade adicional, mas é a única habilidade que ela não tem no manual da Linehan, que foi apresentada aqui. Até eles tomam muito cuidado para apresentar, dizendo, olha, essa habilidade aqui é uma proposta nossa, ela ainda não foi testada empiricamente, achamos que faz sentido, mas é importante estudos futuros demonstrarem, né, a efetividade e a utilidade de aplicar esse tipo de habilidade aqui. Mas é uma habilidade, então, específica no módulo de efetividade interpessoal. A habilidade Think é a única novidade em si. O resto são as mesmas habilidades do manual da DBT para adultos. Excelente. Wilson, eu vou pegar uma outra perguntinha que entrou aqui no card interessante, ó, que da Márcia, ela não falou de onde é que ela está falando. Como a DBT atua no caso de uma mãe que desqualifica, ofende a filha adolescente obesa? A gente chama na DBT isso de ambientes invalidantes, né? São aqueles ambientes em que a pessoa ela é punida por ser como ela é criticada por ser como ela é, e muitas vezes nós vamos ter famílias muito invalidantes, né? Como exemplo que a Márcia traz aí de uma mãe que desqualifica a filha por ser obesa. A gente tem na DBT, de maneira sucinta, uma estratégia que é a principal, que vai ser a estratégia de consultoria ao paciente, ou seja, vamos ensinar o paciente a lidar com a mãe que tem, né? Então, a gente pode trabalhar com aceitação radical, né? Aceitar a mãe que se tem, a gente pode trabalhar para ensinar habilidades para que o paciente possa aprender a lidar com esse ambiente de invalidação. O foco principal vai ser sempre a DBT, como ela é um tratamento muito focado na aquisição de habilidades, o foco principal vai ser sempre de munir o paciente de habilidades para que ele possa lidar com o ambiente que ele tem. Só que algumas vezes, né, quando o ambiente é intransigente demais, né, quando o ambiente ele é muito poderoso, quando o paciente claramente não tem habilidades e não tem condições de lidar com aquilo, né, e o resultado ele é muito importante que seja diferente, nós vamos ter um segundo conjunto de estratégias, que são as intervenções ambientais, que é quando nós vamos agir no ambiente do paciente, por exemplo, chamando essa mãe, fazendo uma sessão dela junto com a filha, ou uma intervenção só do terapeuta com a mãe, ou do terapeuta com o professor na escola, ou com a equipe de internação, enfim, a gente pode fazer intervenções no ambiente do paciente também. É a exceção, tá? Via de regra, então, plano A, né? Orientação ao cliente, orientação ao paciente, dando habilidade para que ele possa lidar com as mazelas da sua vida, e plano B, nesses casos em que o problema ele é importante, o paciente não tem condições de lidar e a gente considera que o desfecho é necessário para que a gente possa fazer intervenção, vamos partir para o segundo plano aqui, que é intervir no ambiente do paciente. Muito bom. Ó, só aqui, ó, dando um alô a Márcia de São Paulo, minha terra, ô São Paulo. Dando boa noite aqui também para Sarita Fischer de Três Coroas, para Mirela Rapete de Fortaleza. E depois, quem tiver aí ao vivo, né, no chat, não esquece de dizer onde é que está e manda a sua pergunta, tá bom? Eu não vou ficar fazendo muita propaganda da sinopse, não, mas só vou dar um rapidinho aqui. Mês de abril, mês da conscientização do autismo, né? Criada pela ONU, visa conscientizar a população mundial sobre o TEA, que é um transtorno no desenvolvimento do cérebro e afeta cerca de 70 milhões de pessoas em todo o mundo. Durante esse mês, o cupom AUTISMO ganha 15% de desconto, tá, nas compras do nosso site. Inclusive, a gente vai lançar, a gente já tem vários livros agora e está indo um outro
para a gráfica, provavelmente esta semana, que é um livro da Nora Cavaco, lá de Portugal. Mais um livrinho da Nora em português, não em português de Portugal, em português de brasileiro. Está indo para a gráfica, é um livro super bonitinho. Tá? Mas, Wilson, pegar uma outra perguntinha que está aqui no nosso card, tá? Que é a perguntinha número 3, meio que seguindo aqui a ordem. Quais as principais patologias em que a DBT é mais indicada? Onde é que ela é mais efetiva? Assim, se a gente for fazer um checklist, né? Aqui vai de DBT porque é tiro certo. Sim, ótima pergunta. A DBT é o tratamento de primeira linha com fortes evidências para transtorno de personalidade borderline desde 1998. Para vocês terem uma ideia, a DBT foi publicada, o primeiro artigo de DBT foi um artigo da Marsha Liner de 1991. Em 93, ela publica o Manual de Habilidade da DBT e também o Manual da DBT em si, né? Esse que foi traduzido em 2010 pela Artimed, foi publicado original em 93. E em 98 já era o tratamento considerado na época provavelmente eficaz e atualmente único com fortes evidências para personalidade borderline. A gente tem também terapia interpessoal e terapia do esquema com efetividade modesta para personalidade borderline. Então, hoje em dia, nós podemos dizer que, olha, se tem um paciente com transtorno de personalidade borderline, a indicação primária é a DBT. No entanto, a DBT ela tem uma aplicabilidade, o segundo grupo de estudo de diagnóstico que tem mais estudos, volume de publicações mostrando a efetividade para transtornos alimentares, em especial quando é um transtorno alimentar em comorbidade com transtorno de personalidade borderline, com dependência química, com transtorno bipolar. E a gente tem casos mais complexos, né, com múltiplas comorbidades, pacientes com comportamento de autolesão, né, que se machucam, né, paciente com comportamento cronicamente suicida, né, com histórico de múltiplas internações. Esse é o perfil principal, né, das intervenções em DBT. Se a gente tiver um paciente que tem transtorno bipolar, pânico ou toque, a gente tem outros modelos de protocolos de tratamento com mais efetividade do que a DBT, mas quando a gente tem tudo isso junto no mesmo paciente, a DBT é uma ótima opção, por ela ter essa visão mais transdiagnóstica, né? Isso é um tratamento que ele é muito preparado, né, para casos mais complexos. O Gusmão já me alertou antes da gente entrar no ar aqui, que já teve outros programas aqui sobre DBT, então não vou me deter muito a falar sobre a estrutura da DBT em si, não é o objetivo, mas, enfim, ela é um tratamento que foi construído para casos mais graves e complexos de fato. Mas não vai faltar umas perguntinhas para você, porque depois a gente vai ter que recortar esse vídeo, aí você fica com o crédito da resposta também, né? Os vídeos agora tudo é cortes, né? Agora tudo vai ser corte. Olha que legal, ó. Priscila de Natal, Marina de Porto Alegre, e Onofre de Mogi das Cruzes, São Paulo. E aí, a Diário de uma Psicóloga fez um comentário. Professor, então vamos acabar especializados em transtornos e não em abordagens? Não, pelo contrário, nós estamos sofrendo uma crise do nosso modelo diagnóstico de classificação diagnóstica atual. Né? Eu acho que cada vez menos, né, a gente observa um crescimento do interesse nas intervenções transdiagnósticas, né? Aqueles tratamentos que parecem funcionar para mais de uma coisa. Por exemplo, a gente está falando de DBT aqui, que é um tratamento que é muito focado na regulação das emoções. Desregulação emocional é um fenômeno que está presente em vários capítulos do DSM. Nós vamos ver desregulação emocional no transtorno bipolar, nos transtornos da personalidade, ali no border, nos outros, em especial no cluster B ali, mas em todos os transtornos de personalidade a gente pode ver desregulação emocional, nos transtornos de ansiedade, na dependência química, que às vezes usa droga para lidar com as emoções, nos transtornos alimentares, que come para lidar com as emoções. Então, uma intervenção que seja útil para a regulação emocional, ela acaba não focando num transtorno, mas num fenômeno, né, num processo psicopatológico que está presente em diversos transtornos. Então, eu acho que é o contrário, então, não sei o nome do Diário de uma Psicóloga, contrário do que a colega está propondo, ou está perguntando, melhor dizendo, né? Nós estamos cada vez mais nos direcionando para intervenções mais orientadas para processos e, consequentemente, intervenções mais transdiagnósticas do que para transtornos específicos.
né? O declínio das abordagens nomeadas que eu falei ali é pelo foco no processo em si, não no diagnóstico. A coisa vai longe ainda na psico, hein? Onde vai parar, onde vai parar a terapia cognitiva comportamental, Wilson? Olha, O bem que quando começou isso lá atrás, não imaginava que o negócio ia tomar. Não se imaginava, e Guzmão, assim, quando se fala hoje em terapia cognitivo-comportamental, esse próprio termo já está defasado, cara. Porque o que se faz na psicoterapia não envolve apenas processos cognitivos e comportamentais. A gente envolve também processos sociais, processos epigenéticos, né? Tem a epigenética e o projeto Genoma mostra que intervenções modificam a estrutura gênica também, né? Do indivíduo e dos seus descendentes. Então, vai além disso, processos sociais, como eu falei agora, a psicologia evolucionista, a própria neurociência, né? A ciência psicológica cada vez mais se aproximando das ciências biológicas, e acho que não dá para elas viverem em mundo à parte mesmo. Então, a gente vai ter uma nomenclatura defasada se a gente ficar preso a essa era de protocolos da TCC, né, de tratamentos muito focados em síndromes específicas, né? Cada vez mais, acho que a tua pergunta é para onde a gente vai, cara, vai longe ainda, porque nunca vai ter terapeuta suficiente para a imensa necessidade de saúde mental que o ser humano tem. Então, a gente tem um campo vasto pela frente ainda. E esse momento que a gente passado recente aí, é prova disso, né? Olha a quantidade de famílias aí que foram, vamos dizer assim, apanhadas de surpresa por um troço que eu costumo brincar que nem o mais criativo roteirista de Hollywood pensou num roteiro onde ia acontecer tudo que a gente passou em 2 anos, cara. Olha, não teve ninguém com essa criatividade toda, e a gente, de repente, se viu de frente a essa situação, e aonde a psicologia, né, querendo ou não, ela entrou né, com força total, a ponto até de validar coisas que estavam esquecidas aí pelo conselho, que era atendimento online e tal, bababá, de repente, olha, não teve como fugir, né? Exatamente. Vamos lá. Aqui, ó, Elaine Junglis, de Curitiba. Quem mais? Ever JG, de Curitiba. Ó, pessoal de Curitiba chegando aí, ó. Deixa eu ver, tem mais outra perguntinha aqui. A Priscila Bezerril. Professor, qual o manejo da DBT na regulação da raiva? Tem vários recursos na DBT para manejo da raiva, né, e outras emoções intensas também, mas acho que dá para a gente pensar numa resposta mais ampla. Se nós entendermos as nossas emoções, né, como uma pirâmide, assim, quanto maior a ativação emocional, menor a capacidade cognitivamente eu manejar aquela emoção. Então, se eu tenho uma raiva nível 5, 6, 7, é possível fazer uma reestruturação cognitiva, preencher um RPD, né, um registro de pensamentos disfuncionais da TCC ali, eu posso ter um pensamento alternativo que faz com que eu diminua minha raiva e tudo mais. Mas se eu tenho uma raiva nível 9, 10, né, de alguém que está totalmente desregulado, eu tenho que interagir na fisiologia da emoção. Se alguém me dá um RPD, que é uma folhinha para preencher ali, se eu estou com nível 10 de raiva, eu engulo o RPD ou faço a pessoa engolir, né? Porque eu não tenho recursos cognitivos de poder manejar aquela raiva toda. Então, a gente vai ver na DBT algumas estratégias que são utilizadas, por exemplo, no módulo de tolerância ao mal-estar, né, que envolve, dá só um exemplo, né, estratégias TIP, por exemplo, né, que envolvem modificação da temperatura, né, botar um gelo aqui embaixo do olho aqui e em cima da bochecha, que ativa o reflexo do mergulhador, ou segurar uma pedra de gelo nas mãos, tomar um banho gelado. Modificar a temperatura do corpo me ajuda a regular as emoções. Fazer uma atividade física intensa, né, uma ativação física intensa. Quando a gente está com raiva, a gente tem a liberação de hormônios de estresse, né? E esse hormônio de estresse faz com que a gente tensione o corpo, então dá vontade de bater, de quebrar. Se eu fizer polichinelo, se eu pular corda, se eu fizer apoio, se eu sair dar uma corrida, fizer alguma coisa que eu gaste esses hormônios de estresse, né? Mais especificamente a adrenalina e o cortisol, se eu puder mudar a minha fisiologia, fazendo uma ativação cardiovascular importante, eu também consigo atuar na raiva. A gente pode fazer um relaxamento
respiratório, né, também como uma estratégia comportamental, né, que pode ser utilizada. Nós podemos fazer um relaxamento muscular progressivo também como outro recurso. Eu falei aqui só das estratégias TIP, que é uma das estratégias dentro do módulo de tolerância ao mal-estar. Tem diversas outras. Para vocês terem uma ideia, gente, para quem não conhece a DBT ensina essas habilidades em grupo, em que esse grupo para adultos é 1 ano, como eu falei antes, para adolescentes são 6 meses, e tanto nos 6 meses do adolescente quanto no 1 ano do adulto, não dá tempo de ver todas as habilidades. Esse grupo tem 2 horas toda semana, né, por 1 ano, e não dá tempo de ver todas as habilidades que a DBT oferece. É muito recurso para poder lidar com manejo de emoções, ensinamento de habilidade e efetividade interpessoal, tolerância ao mal-estar, ao sofrimento. Então, enfim, tem muito recurso. Ô, Wilson, tem uma pergunta aqui no card. Você já mencionou, né, onde a DBT ela é eficaz, né, que ela dá o resultado, né, melhor resultado. Mas com tudo que você já estudou, com todo o teu envolvimento nessa área, qual é o fator que fez a DBT, né, essa abordagem que é efetiva aí? Onde é que a marcha, onde é que deu o pulo do gato que, pum, a coisa aconteceu? Cara, nos anos 70, a Marsha Linehan, ela era uma terapeuta comportamental e ela achava a terapia comportamental muito invalidante por ela ter muito pouco de aceitação. Então, a Marsha Linehan resolveu estudar mais sobre aceitação e ela pesquisou sobre autores que falavam sobre aceitação e ela leu Rogers, né, Carl Rogers, né, como avô da aceitação lá na década de 30, né, falando sobre aceitação na psicologia na psicologia humanista, fenomenológica, só que ela encontrou muito pouco material falando de aceitação. Então, ela foi pesquisar e ela encontrou, para surpresa dela, segundo palavras dela, na psicologia budista, né, na psicologia oriental, né, não na psicologia ocidental, muito sobre aceitação. Então, ela acabou entrando nesse mundo do budismo, tanto é que ela é de família católica, ela é católica até então. Ela acabou se convertendo ao budismo, se tornando, inclusive, uma monge budista. Ela conduzia retiros espirituais e várias intervenções que ela foi além no estudo do budismo. E eu acho que ela foi muito sábia em conseguir pegar esse conhecimento do budismo, né, que é como uma religião oriental, e ela deixou a parte espiritual de lado e trouxe a parte do Zen para dentro da terapia comportamental. E aí, nos anos 80, nessas coisas de encontros da vida, né, ela explicando sobre o que ela estava pensando nessa abordagem para uma colega dela da Universidade de Washington, e essa colega disse para ela: Linehan, isso que tu está estudando, está propondo, tem tudo a ver com a dialética, que é um conceito que o meu marido dessa professora, que é filósofo, ele trabalha. E a Linehan nunca tinha ouvido falar sobre dialética até então. E aí ela foi ler sobre dialética, né? Leu Karl Marx, leu o Hegel, né? Leu, enfim, autor Arthur Schopenhauer, enfim, autores do século XIX que falavam sobre a dialética. E aí ela encontrou na dialética essa sabedoria que ela estava tentando botar ali. Então, eu acho que o grande pulo do gato foi a Linehan poder juntar a ciência comportamental com as práticas zen contemplativas e a filosofia dialética numa intervenção altamente estruturada, né? Um tratamento que tem a fase de pré-tratamento, fase 1, 2, 3, 4. Então, é um tratamento que a gente sabe o que está fazendo e sabe o que tem que fazer em cada um dos estágios da terapia. Quanto tempo ela ficou para validar? Você tem essa informação ou não? Ela começou a desenvolver a DBT nos anos 1970, durante a década de 70, e o primeiro artigo dela, que ela publicou, ainda chamando de terapia cognitivo-comportamental para mulheres com comportamento de autolesão, foi em 1991. Então, ela começou a publicar em DBT em 91. Até lá, ela tinha outras publicações, mas mais em terapia cognitiva mesmo. Tem um artigo que eu achei dela de 77, falando sobre reestruturação cognitiva, né? Uma preciosidade. Mas a Linehan, ela publicou o primeiro artigo em 91, então dá para dizer que foram 20 anos desenvolvendo a abordagem. Tem um livro, Guzmão, que aí aqui eu vou te botar numa saia justa, cara. Tem que traduzir, cara, o livro
Building a Worth Living, que é a biografia da Marsha Linehan, a autobiografia dela, que ela conta, Guzmão, a história da DBT que se funde totalmente com a história de vida dela. Então, assim, muito que eu estou falando aqui está na autobiografia dela, que é uma preciosidade. Esse livro saiu em dezembro de 2019. Vale muito a pena, cara, ter esse livro aqui em português. Eu acho que vai vender que nem pão quente. Precisa de revisor técnico? Olha, se precisar, esse eu faço questão de revisar. É uma preciosidade esse livro. Já li em inglês e é muito bom. Para quem não sabe, o Wilson é um dos grandes indicadores dos nossos livros importados aí, das obras que a gente pega lá de fora. Já está anotado aqui. Mas, Wilson, e ela começou, você comentou aí agora, e ela começou especificamente estudando para as mulheres que se autocortavam. Sim, a Marsha Linehan, ela tem uma história pessoal de ela própria ter sido diagnosticada com a personalidade borderline. Ela esteve internada dos 17 anos aos 19, ela ficou 2 anos e 1 mês num hospital psiquiátrico e, segundo palavras dela, durante boa parte desse período ela foi considerada a paciente mais grave da instituição. E ela recebeu o diagnóstico de esquizofrenia, depois de transtorno bipolar e, finalmente, quando ela saiu de lá, saiu com o diagnóstico de personalidade borderline e daí o interesse dela em estudar a personalidade borderline. Então, ela leu tudo que ela encontrou pelo caminho e foi juntando numa terapêutica que fizesse sentido para ela. Então, ela conta essa história nesse livro, né, que é um autorrelato, e aí o interessante é que ela vai contando, e ela conta aí, nessa ocasião, né, que eu passei por essa experiência de vida e tal, e aí aqui eu desenvolvi a habilidade TIP, né? Então, aí ela conta ali, baseado na história de vida dela. Então, ela pensou inicialmente em uma terapia que pudesse ajudar mulheres com comportamento de autolesão, comportamento cronicamente suicida. Como muitas mulheres com esse perfil têm o diagnóstico de personalidade borderline, acabou virando tratamento para border, mas não era o border necessariamente, ela era preocupada em trabalhar com comportamento suicida em si e de comportamento de autolesão, mesmo sem a intencionalidade suicida, né, que é o interesse primário dela. Não, na verdade, isso acontece normalmente nas abordagens, né? A pessoa foca numa determinada situação e depois os colegas no dia a dia vão aplicando e vão vendo que aquilo ali se aplica em outras coisas também, né? Isso é um pouco, até um pouco a característica da própria TCC como um todo, né? Tudo que vem dentro da TCC, a pessoa cria dentro de uma caixinha e depois aquela caixinha se abre O próprio Reis, né, tem né, que tu traziu aí algumas publicações dele aí agora recentemente da ACT, né? O Reis teve um transtorno de pânico seríssimo, né, que ele conta, né, que ele precisou trabalhar a capacidade de aceitar a ansiedade que ele tinha para poder conseguir levar a vida dele adiante, né? Então, certamente, na nossa área, ninguém é muito certo, senão não ia fazer psicologia e psiquiatria. Então... E quem conhece o Reis, né? Quem conhece ele tem a oportunidade de dividir, de repente, um minuto. E ele é super da boa hoje, né? O cara Sim. Tranquilão, tal. Você vê que não poderia ter esse perfil, né? Pelo menos é o que ele aparenta, né? Os anéis dele de pedra, todo alternativo. Muito bom. Tem gente aqui de Mairiporã, né? Érica de Mairiporã, quem mais? Cristiane de Ribeirão Preto. O pessoal está chegando aí. Deixa eu pegar, antes de pegar uma pergunta do pessoal aqui, tinha uma do Card. Como usar a DBT na orientação de pais de adolescentes? Super indicado. Nós vamos ter o módulo Trilhando o Caminho do Meio, é um módulo para ensinar conceitos da DBT, tanto conceitos cognitivos e comportamentais, ensinando aqui conceitos como punição, como reforço, como extinção comportamental, né? Então, todo o modelo de entendimento da análise funcional do comportamento faz muito sentido ser ensinado para os pais, porque os adolescentes que se desregulam, né, se eles tiverem um ambiente que reforce o comportamento de crise dentro de casa, esse comportamento tende a ir escalonando, né, vai perpetuando esse padrão de comportamento. Então, a DBT e o livro esse que estamos falando aqui, né, a terapia comportamental dialética para adolescentes, que os Guzmão está mostrando, ele tem ali
bem clara a maneira de poder implementar isso na prática com o paciente. Tanto no contexto de grupo, quanto no contexto individual, né? Dá para a gente... se alguém, por acaso, está pensando, eu trabalho com DBT, eu quero estudar DBT, mas eu não tenho grupo, eu não conduzo grupo. Esse livro aí dá para a gente estudar para poder botar em prática individualmente também, né? Então, a clientela para esse livro aí é imensa, viu, Guzmão? Ó, tá aqui o livro. Pessoal, bota ali, ó. Não, peraí. Não, cadê, ó? Bota lá no cantinho aquele QR Code maneiro, ó. Quem quiser, tá aqui o livro, 610 páginas, né? Revisadas pelo Wilson, tá? E já à venda no nosso site. Depois o pessoal vai botar o QR Code para vocês aí comprarem o livro ao longo do programa. Ah, tá aí, ó. Só dar um tiro e já entrar no nosso site. Deve ter alguma promoção lá. Acho que até hoje é uma promoção, isso não me fala a memória, e até hoje, R$23,59. Até meia-noite está rolando. Wilson, tem uma pergunta aqui, falando especificamente de suicídio, tá? Quais são as estratégias mais utilizadas pela DBT em casos que já tiveram tentativas de suicídio ou que tenham planejamento suicida? Sim, a gente tem como uma máxima na DBT de trabalhar os alvos primários, né? Então, nós vamos ter como foco principal para trabalhar com pacientes comportamentos que oferecem risco à vida, que entra aí os comportamentos suicidas. Dentro dos alvos primários ainda também comportamento que oferece risco à terapia, né? Então, o paciente mentir para o terapeuta, faltar sessões, ser agressivo, enfim, não ter uma postura colaborativa, o que dificulte o trabalho da terapia. E, em terceiro lugar, comportamentos que oferecem risco à qualidade de vida, que pode entrar, inclusive, uso de substâncias ou comportamento de autolesão aí sem a intencionalidade suicida, né? A pessoa que se corta, se mutila, se arranha, se queima com toco de cigarro, enfim, comportamentos bem graves que interferem diretamente na qualidade de vida ali. Então, sempre que nós tivermos risco de suicídio, isso é um alvo primário, né? Nós não vamos focar em mais nada que não seja trabalhar esse potencial suicida. A gente pode pensar numa escadinha de 4 degraus, né, para o risco de suicídio, que o primeiro degrau é a ideação. A pessoa, a gente avalia uma forte desesperança, né, o paciente revela para a gente um desejo de se matar. O segundo degrau é quando a pessoa já tem um plano específico. Porque às vezes, Guzmão, a gente pergunta, o paciente diz que pensa em se matar, a gente pergunta, você já sabe como você faria isso? E ele diz, não pensei ainda, não sei como eu faria. Esse cara está mais longe de tentar, que diz, eu me enforcaria, eu tomaria o meu remédio, eu saltaria da janela do meu quarto. O terceiro degrau é quando a pessoa já tem acesso ao meio letal que ele escolheu. Então, a pessoa já comprou a corda, já tem a arma em casa carregada, tem acesso ao medicamento que tem o potencial de letalidade, mora num andar alto, né? E o quarto nível de risco, que é o que a colega perguntou ali, é quando tem tentativas prévias. Se eu já tive coragem um dia de puxar o gatilho, não morri, mas eu já tentei uma vez seriamente, esse cara tem uma chance maior de tentar de novo, né? Então, a gente pode avaliar esse potencial de suicidalidade para poder avaliar, inclusive, se o paciente tem condições de ser acompanhado em nível ambulatorial ou se ele tem que ir para uma internação, né, para protegê-lo dele mesmo. Toda atenção e todo cuidado é pouca sempre. Wilson, vamos tornar um pouquinho mais ameno agora, depois desse assunto mais pesado. Como aplicar a DBT com crianças? A partir de qual idade? Essa pergunta veio pelo Instagram, pela Narjara Lopes Psi. DBT com crianças, a gente tem uma publicação em inglês, fica aí outra dica também, se quiser outra tradução aí também, te passo depois a referência completa, Guzmão, também, mas tem uma publicação de DBT com crianças, e nós temos também um protocolo que é DBT Steps, que é para DBT para crianças, daí, mas não para trabalhar clinicamente com crianças, mas sim para incorporar a DBT no currículo escolar. Então, são 30 semanas em que a DBT vira uma disciplina, que toda semana tem aí ensinada habilidade de mindfulness, habilidade de tolerância a mal-estar, de efetividade interpessoal, de regulação emocional, porque as habilidades da DBT, na verdade, elas não são habilidades para border, são habilidades para a vida.
todos nós nos beneficiamos de ter acesso a essas habilidades e trabalhar um foco preventivo, Gusmão, assim, de poder ensinar DBT dentro do contexto escolar faz muito sentido. O nome do programa é STEPS A, né, DBT STEPS A, que é esse programa para escolas, especificamente, para implementar um programa de 30 semanas em que a DBT vira uma disciplina, o treinamento de habilidades vira uma disciplina e é ensinado. E o mais bacana, os profissionais, eles treinam os professores para que os professores deem aula de DBT para essas crianças, né? Então, não é um trabalho do clínico em si, é um trabalho focado na prevenção de fato. Bem bacana. É como se fosse um programa? Isso? É um programa STEPS A, que ele é, na verdade, uma proposta de uma disciplina para ser incorporada no ensino fundamental. Interessante. Muito legal. Esse programa STEPS, nossa, me cheira uma coisa, um nome que eu já meio vinculado à Austrália, ou não? Não, lá do Friends. Tinha um STEPS lá atrás, tinha um programa STEPS também, não tinha? Tinha o Friends, né? Da tinha Paula lá, sim. Sim. Pois é. Não, nada a ver com ela. Não tem nada a ver com ela, não. Tem. Depois você já pode passar a referência completa para mim, se quiser dar uma olhada. Você vai falando, eu estou anotando aqui. Bom, só responder aqui para Mara Aguilar. Mara, quem está assistindo a live tem desconto? Tem, entra lá no site, ó, bota o QR Code aí para já bota o QR Code, já vai lá, já compra o livro, né? E rapidinho você já está, vamos dizer assim, ó, degustando, né? Saboreando isso aqui, ó. Baita livrão, ó. Literalmente 610 páginas de muito conhecimento. Muito conhecimento mesmo. Deixa eu pegar uma outra pergunta que o pessoal passou por aqui. Quais são as habilidades mais importantes que adquirimos com a DBT? É difícil citar uma habilidade que é mais importante, né? Elas são agrupadas em 4 módulos na DBT para adulto, 5, como eu falei ali nesse livro adolescentes, que são habilidades. Eu vou falar das categorias gerais, tá? Então, habilidade de mindfulness, que é uma habilidade central. O mindfulness, se nós desconectarmos o mindfulness daquela ideia de onde ele vem, né, que é das práticas espirituais orientais, porque não é nenhuma novidade que o homem senta para ficar em silêncio, né? Tem registro de mais de 2.700 anos que o homem senta para ficar em silêncio, né? Então, não é uma invenção moderna o mindfulness. A novidade é trazer isso para dentro de um contexto de saúde mental. Então, se nós ocidentalizarmos o termo mindfulness, a gente pode entendê-lo como um treino atencional, né? Um treino de atenção para que eu possa estar atento a como a ansiedade está acontecendo no meu corpo nesse momento, que pensamentos eu estou tendo, que o ambiente, né? O ventinho está entrando pela janela, a temperatura, que está influenciando no meu momento presente. Então, essa intencionalidade de eu direcionar a minha atenção para o momento presente é algo que é central em qualquer processo de uso de habilidade, porque eu tenho que entender o que está se passando no momento para poder botar em prática. Então, mindfulness é central. Nós vamos ter habilidades de tolerância ao mal-estar, né? Se nós entendermos que tem momentos em que a emoção é como uma onda, né? Se eu estou na crista da onda ali no mar, é muito difícil eu me mover naquele momento, que a onda está me arrastando. Então, eu tenho que ter habilidades que me ajudem a boiar, que me ajudem a mergulhar, para furar a onda ali naquele momento, para esperar que a onda passe, e toda emoção, como uma onda, ela cresce, estoura e vira espuma, né? Como uma onda. Então, quando ela passa, baixa o nível do mar, e aí eu vou poder tocar meu pé na areia ali para ter mais maestria para poder me movimentar. Então, habilidade de tolerância ao mal-estar são habilidades para ensinar a furar a onda e para ensinar a boiar até que a emoção passe. Habilidade de regulação emocional, tem uma enorme arsenal de habilidades para regulação das emoções e habilidade para efetividade interpessoal. Então, a gente costuma dividir habilidade de mindfulness e tolerância ao mal-estar, estão mais orientadas para a aceitação, e habilidade de regulação emocional e de efetividade interpessoal mais orientadas para a mudança, né? Dentro da estrutura geral do treinamento de habilidades na DBT. Muito bom. Wilson, a gente está já se encaminhando aqui para o nosso encerramento.
Mas não queria deixar de aproveitar o gancho, né? Agora, dia 2, né, tivemos aí o Dia Mundial do Autismo, né? É possível utilizar a DBT com adolescentes dentro desse espectro? Ou Não tem evidência independe? para isso. Não tem evidências atualmente, Guzmão. Eu diria assim, para autismo, que a gente tem mais evidência é o protocolo ABA. É o que tem mais evidência, em especial com aqueles casos de autistas não verbais, né, que tem mais comprometimento de fala, inclusive. O ABA está bem recomendado, e aqueles casos em que a gente tem menos comprometimento, né, que eu tenho autismo nível 1, né, no grau 1, que é o antigo Asperger, né, que se chamava lá no DSM-4. A gente pode até associar algumas habilidades da DBT, mas pode trabalhar bastante treinamento de habilidades sociais da TCC, né, como recurso principal. Mas eu diria autismo, vamos pensar como primeira linha de intervenção mais o protocolo ABA, né, que é a análise comportamental aplicada ao autismo especificamente. É o que a gente tem mais evidência atualmente. A DBT não tem evidências para autismo, não. E não tem ninguém, né? Vocês saibam, pesquisando ou trabalhando, acho que nem deve ter, né? Trabalhando autismo, a DBT no autismo? Não conheço ninguém que tenha conduzido pesquisa com essa população específica. Não vou afirmar que não tenha, porque é muita... pode ser leviano. Eu não conheço, de fato, ninguém que pesquise a aplicabilidade da DBT no autismo. Talvez tenha, mas não conheço. Muito bom. Wilson, eu acho que a ideia desse nosso momento hoje era falar do livro, e a gente terminou falando mais sobre DBT do que do livro especificamente, tá? Você que é um profundo conhecedor do assunto, né, nos brindou aí com a sua revisão técnica, aliás, deixar o nosso agradecimento público aqui pela sua participação na obra. Se você tivesse que falar para o pessoal que está nos assistindo agora, olha, está aqui, esse é o livro, tal, vamos lá, vai, deixa eu dar uma... Se fosse dar uma olhada no sumário do livro, o que você falaria assim, olha, não vale falar tudo, tá? Que aí não dá. Dá um corte aqui, deixa eu pegar aqui alguma coisinha. Prefácio. Aqui, ó. O que você fala para o pessoal que é o, vamos dizer assim, a cereja do bolo? Para quem... Assim, aqui nós vamos falar com pessoas que já são da área, né? Já tem o conhecimento, e quem tá entrando agora, né? Tem alguma coisa que você fala, meu, não é para ontem, pega correndo e lê, porque... eu diria assim, que toda a parte 1, ela dá um embasamento bem legal da DBT em si. Então, assim, a parte 1, capítulo 1, 2, 3 e 4, ele traz aqui uma introdução à terapia comportamental dialética e o treinamento de habilidades, traz a estrutura da DBT. Eu estou sem meu exemplar aqui, aliás, estou esperando se mandar um presente aí, uma chegou cortesia. Agora, né, velho? Já deve ter sido embarcado. Estou falando que eu lembro. Né? Tem a estrutura da DBT e o treinamento de habilidades, fala sobre o manejo das habilidades, o treinamento de sessões de grupo, tem a estruturação, enfim, de toda a implementação e o equilíbrio das estratégias dialética na DBT. Então, a parte 1 ela é uma teoria muito fácil de ser entendida, assim, com uma linguagem muito boa. E aí a parte 2, aí entra os módulos de treinamento de habilidades, que vai ter orientação multifamiliar, né? Como incluir os pacientes e cuidadores, habilidades de mindfulness, de tolerância a mal-estar, o trilhando o caminho do meio, que eu falei que é um módulo específico, vai ter regulação emocional, efetividade interpessoal. Então, é uma publicação muito boa, cara. Assim, de fato, assim, é um livro que ele tem uma leitura muito fácil, e a gente começa pela parte 1 ali para se familiarizar com a teoria de uma maneira bem clara, e depois já entra em seguida na prática mesmo o treinamento de habilidades. Então, fica aí a propaganda do livro, que vale muito a pena mesmo. Então, o pessoal está perguntando se na hora da compra tem um código de cupom. Não, pessoal, já está o desconto lá no preço. Só você entrar na página, já está lá, de tanto por tanto, tá? O desconto já está ali na própria página do site, tá? E tem um detalhe, ó, compra agora que ainda tem frete grátis. Até as 23h59, além do desconto, tem o frete.
Wilson, você já fez algumas vezes programa com a gente aqui, e a gente, como não tem como a revisão técnica, a gente consegue pagar, né? Agora, a entrevista aqui eu não consigo te remunerar, então a gente sempre disponibiliza para o nosso convidado, né, esses minutos finais do programa para a famosa hora do jabá, né? Onde nosso entrevistado pode falar dos cursos, dar o endereço, telefone, e-mail, sinal de fumaça, o que está fazendo, o que está comercializando, vendendo. Então, a gente sabe que vocês têm toda uma grade de cursos ali bem estruturada, inclusive sobre esse tema. Gostaria de passar para você aí as palavras finais para a tua despedida e para você vender o peixe, né? Para quem não sabe, o Wilson também, a esposa do Wilson também, a Débora Fava, também autora de livros, né? É um casal que produz e trabalha muito para a psicologia, né? E tem lá a Elo, né? que é a empresa de curso aqui em Porto Alegre. Tem que falar hoje em Porto Alegre, hoje é tudo online, então qualquer empresa hoje é multinacional, se bobear. Wilson, tudo contigo. Agora é hora de você fazer a média para a Débora não ficar muito braba com a gente aqui, que está te segurando até essa hora. Tá, ok. Até que horas eu tenho aqui, só para poder me Pode organizar? falar, pode mandar. 1 hora de programa, se quiser ficar mais uma fazendo jabá, não tem problema. Tá bom. Cara, assim, eu agradeço aí o espaço para poder falar. Assim, eu sei da audiência enorme que a Sinopse tem, um número grande de seguidores, então eu sei que é um espaço bastante valorizado esse aqui. Eu queria fazer a propaganda do Congresso da Federação Brasileira de Terapias Cognitivas, que vai acontecer agora, em abril, né, da nossa federação, né? Então, vocês podem entrar ali na cbtc.fbtc.org.br, que é o congresso, né, de terapia cognitiva e contextual maior que nós temos, né, no Brasil, e é um evento que tem diversas mesas simultâneas, workshops internacionais. Eu não vou me estender aqui falando quais são, nós vamos ter 3 workshops internacionais, 6 conferências muito legais, inclusive uma que eu terei a honra de proferir, que é sobre ciência e pseudociência em psicologia clínica, que é a conferência de abertura do evento. Depois as outras conferências são com convidados internacionais. Convido vocês também a entrarem na federação, no site da federação, que é fbtc.org.br. Tem ali espaço para que vocês possam se associar, né, também à federação e fazer parte dessa comunidade, né, da maior entidade científica aí, sem fins lucrativos que nós temos na América Latina, de terapias cognitivas e contextuais, né, dessa área. E também fica a propaganda aí dos cursos da Elo, né, que tem curso de especialização e formação em terapias cognitivas e contextuais, tem especialização e formação também em terapia comportamental dialética, que tem módulo para adolescentes também, tem curso de TCC e psicoterapia para idosos, né, que é bem legal, o único curso que tem esse enfoque. Tem de infância e adolescência, enfim, então entre lá no site, é elopsi.com. Tá ali já, obrigado por terem colocado, elopsi.com. Ali tem, só clicar, entrar na aba pós-graduação, ali tem todos esses cursos aqui que eu falei. Então, fica aí as propagandas das quais eu tenho algum conflito de interesses. A federação por ser presidente e a Elo por ser professor dos cursos lá. Mas a melhor propaganda é a que a Andréia Marise Moraes acabou de fazer para você ali, pessoal. Dá uma clicadinha ali no último comentário. Olha aí, ó. Parabéns pela excelente exposição. A Elo tem um curso maravilhoso de especialização, formação em DBT. Pronto. Obrigado, André. Essa é a propaganda que mais vale, né? André, obrigado pela propaganda. André tem a formação, ela é formada pela Elo. Então, André, não esquece, ó. Já pega, já corre lá para comprar seu exemplar. Wilson, antes de finalizar, como é que está a nossa tão famosa entidade, né, que agrega, né, a categoria de psicólogos e que, não sei, eu fiquei com uma impressão, pelo menos logo no começo da pandemia, que não sei se depois ela se recuperou, tá? Mas no começo a gente via muito mais movimento
de pessoas como a gente tentando fazer, mexer e papapá, do que do próprio conselho. Como é que está isso, Wilson? Como é que está essa relação? Isso aí está muito político ainda, fugindo um pouco da conversa agora, mas é só para a gente entender aquela coisa que nem nós estávamos falando agora há pouco sobre a grandiosidade que é a TCC hoje, né? Que ficou um negócio gigantesco. E aí a gente vai em faculdade, em ementa de faculdade, que a faculdade tem uma cadeira de TCC ao longo dos anos todos. Como é que você, enquanto profissional que estuda, que pesquisa, sabe, que não é um psicólogo que está ali só clinicando, como é que você vê isso? O que a gente pode fazer para ajudar, meu irmão? A pergunta ela é ótima, né? E acho que tem um jeito fácil e um jeito difícil de responder, né? Eu vou escolher o jeito difícil. O jeito fácil seria ser político e dizer, estão trabalhando, tá indo, faz aquilo que é possível e tudo mais e tal. O jeito difícil é botar o dedo na ferida. Assim, eu acho que, de fato, o nosso conselho de classe ele acaba perdendo tempo, na minha opinião, pode ser que tem colegas que discordam, inclusive, mas perdendo tempo, às vezes, com questões menores, né, questões menos importantes e deixando de olhar e atentar para aquilo que, de fato, é importante. Por exemplo, na área clínica, né, tentar fomentar o desenvolvimento de uma prática baseada em evidências. Né, a gente tem ainda uma postura do conselho, né, de ficar abrindo espaço, né, e dando... Só olhar as palestras que tem ali, enfim, que é uma palestras falando sobre assuntos que não tem evidência, faz décadas que não tem uma publicação de alguma coisa trazendo uma novidade na área, e lá pelas tantas o conselho está promovendo uma palestra de uma teoria lá de não sei quem que, enfim, né, poderia muito bem estar sendo discutido uma palestra sobre história da psicologia, né, mas não sobre a psicologia contemporânea, em especial na área clínica. Uhum. A gente vê, às vezes, uma politização grande, envolvimento em questões sociais, que sem dúvida são importantes. Nós vamos ter uma expansão do papel da psicologia se nós olharmos para os imensos problemas que nós temos no mundo, com preconceito, com racismo, com a necessidade de aumento de qualidade de vida, e que, às vezes, o Conselho, ao invés de olhar de uma maneira científica para isso e promovendo políticas que possam, de alguma maneira, atuar de maneira mais ampla na sociedade, acaba, às vezes, promovendo questões que são nitidamente partidárias e que acabam afastando, muitas vezes, a prática da psicologia de uma prática mais científica. Né? Então, assim, eu acho que a tua pergunta se continua politizado, na minha opinião, eu ainda acho que continua sendo muito político, um viés muito ideológico ainda e pouco científico para as práticas do que a psicologia pode trazer enquanto ciência. É sonhar alto demais imaginar que a gente possa ter, num futuro próximo, pessoas com... Eu não digo você especificamente, tá? Não quero dizer você, Wilson, mas pessoas que têm esse alinhamento com o que a gente defende, que é essa coisa, sabe, chega... dá uma sacudida, entendeu? Botar novas cabeças lá dentro que esqueçam a parte política, porque é muito político, e que se preocupe efetivamente em acompanhar essa evolução que a psicologia vem tendo. Né? Nos últimos, sei lá, eu entrei no ramo em 2010, tá? São 12 anos, é muito pouco tempo. Tá? Mas nesses 12 anos, meu Deus do céu, o que aconteceu na psicologia foi um negócio maluco, a quantidade de abordagens e de pessoas, e de estudos, e de livros e tal, e você não vê isso chegar lá na base, entendeu? E aí, para isso acontecer, né, não sei, sonhar demais que amanhã ou depois a gente consiga colocar no conselho, ou nos conselhos, né, porque são vários, né, são todos os estados aí, pessoas da nossa área, vamos dizer assim, vamos falar no guarda-chuva da TCC, para ser mais específico. Será que a gente consegue botar, não? Ou é difícil? Tem uma frase feita que diz: sonhar grande ou sonhar pequeno, o trabalho é o mesmo, né? Então vamos sonhar grande, vamos ser otimistas de que, olha, eu acho que sim, né? Acho que tem espaço para isso, tem pessoas né, com muita capacidade na nossa área que tem condições de fazer uma frente ampla aí que possa trazer um novo olhar para a psicologia. Não sei se é fácil de conseguir essa mudança, porque a gente vê que muitas vezes acaba sendo uma dança das cadeiras ali, são bem que as mesmas pessoas, o mesmo grupo que acaba se interessando e participando e conduzindo a psicologia enquanto ciência, né? Mas eu acho que sim, que espaço para isso tem, e depende de nós profissionais termos esse olhar mais proativo, né?
não ficar só jogando pedra, né? Mas virar telhado também, né? Botar a cara a bater e ir para lá. Basicamente o que eu fiz com o Wilson agora foi um pouco uma provocação, tá? Para fechar o nosso primeiro e último programa ao vivo do ano, os outros serão todos gravados, então vocês vão receber depois toda a programação, que é exatamente no sentido de fazer que você que está nos assistindo aqui agora, que é da área da psicologia, tenha isso em mente, né? Você vai se formar, quem está nos assistindo que está na graduação, você vai continuar tendo que estudar muito, aliás, você vai estudar acho que mais depois do que você se formou, para poder conseguir entrar nesse mercado e abrir o seu espaço, né? ter o seu diploma, vamos dizer assim, validado, né? pelo mercado, que são os seus pacientes, que são os seus clientes, e sempre lembrar o seguinte, né? Isso é uma máxima da política. Se você não se interessa por política, será governado por quem se interessa. Reze para que sejam pessoas de boa índole, né? Isso vale para a política aqui fora e vale também, né, para a questão da política setorial. E aí, no caso, a política não é aquela política de picuinha, mas é a política de você participar das associações. Existe aqui no Rio Grande do Sul a ATC e no Brasil todo. Quantas ATCs temos hoje, Wilson? Eu acho que são 10 ou 12. Cabeça eu já perdi. Mas a gente tem a TC Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, tem São Paulo, tem no Rio, Espírito Santo está em formação, mas não está fundada ainda. Minas tem a TC na Bahia, que é a mais nova delas, tem a TC Pernambuco, super atuante, a TC Rio Grande do Norte, acho que não esqueci nenhuma. Né? São essas ATCs. E nos outros estados onde não tem ATC, tem os delegados e vice-delegados da federação. Então, a federação tem associados e representantes em absolutamente todos os estados da federação, incluindo o Distrito Federal. Isso é importante. Então, é importante você que está nos assistindo de qualquer lugar do Brasil, que é da nossa área aí, né? Procurar esses delegados nos estados onde ainda a ATC não está formada e se juntar para formar a ATC, buscar a federação, né? Dá trabalho, gente, fazer parte de associação, tal, dá trabalho, não é fácil não, você não ganha nada, é só dor de cabeça, você vai gastar teu dinheiro para participar de reunião, tal, mas ao menos assim você ajuda a construir o todo, já que a gente sabe que tem que se mudar muita coisa nessa área e que se não acharmos pessoas, né, dispostas a arregaçar a manga e fazer, não vai acontecer nada, nós vamos ficar nessa mesmice, o conselho vai ficar lá mais 20 anos, 30 anos, entra um, sai outro, entra um, são sempre os mesmos, né? Isso é a nível todos os estados e federal também. Então, se a gente quiser mudança, a gente tem que efetivamente se engajar, né? E participar das associações. Wilson, mais uma vez, obrigado pela tua presença. Vamos nos encontrar em breve aí, se Deus quiser, em algum evento presencial, né? Está na hora de acontecer alguma coisa presencial novamente, que está todo mundo já se esforçando. Por favor. Nosso próximo congresso, depois desse agora online, vai ser em Salvador presencial. Já escolheram o hotel ou não? Acho que vai ser no centro de eventos. Eu estou indo para lá agora, só passar o nosso congresso em abril. Vou para lá na primeira semana de maio para fechar o local. Sorria, você esteve na Bahia, eu já fiz congresso lá, não é mole não. Sucesso para vocês, pessoal. Um beijo, um abraço grande. A gente se vê logo, logo na nossa programação, que vai ser divulgada nos próximos dias, com vários programas aí com os autores e autoras dos nossos livros. Obrigado para quem esteve presente com a gente e quem está assistindo gravado ou ao vivo. Não se esquece de dar o like, bater no sininho, curtir, compartilhar, porque a gente não quer ultrapassar aquele rapaz dos 40 milhões de seguidores, mas a gente quer chegar um pouco próximo dele. Vai que ele tem algum distúrbio, não queremos problema. Tá bom? Um beijo, um abraço grande. Nos encontramos em breve. Tchau, tchau. Tchau, gente.